Boa tarde a todos e a todas da disciplina de Direito Processual ou Direito Penal 3. Bom, tô ficando até doido. É tanta aula, tanta videoaula, tanta videoconferência que a gente se perde um pouquinho, tá certo? Mas eu estou ciente que eu estou diante da disciplina de Direito Penal 3, tá certo? E vamos dar hoje continuidade ao nosso programa de disciplina. Antes de fazê-lo, eu queria lembrar fazer algumas informações, dar algumas informações para vocês, tá bom? Na primeira delas, na próxima semana, terça-feira, dia 21, é feriado, tá certo? Mas nós não vamos ter, na terça-feira que vem, o momento de tira dúvidas, tá certo? Hoje não, hoje nós teremos hoje à noite nosso momento de tira dúvidas das 19h30 até as 21h30. Então estejam atentos que minutos antes do momento, né, desse momento ao vivo, em tempo real, eu coloco o link no sistema AVA, na nossa disciplina, tá bom? Vai estar lá, Direito Penal 3, tira dúvidas, dia 14/8. Aí vocês clicam em cima e vai ser direcionado para a sala virtual, onde nós podemos discutir o nosso material, principalmente o material de hoje, tá bom? De hoje. Tivemos hoje, pela manhã, uma videoconferência com o núcleo diretor e estruturante do curso de Direito, e em decorrência da prorrogação até o dia 3 de maio, desse período de exceção, nós que participamos do núcleo diretor estruturante do curso de Direito, definimos algumas atitudes que devemos ter agora por diante. E uma delas, né, por diante não, até o dia 3 de maio, né? Que a partir do dia 4, se Deus quiser, a gente pode estar voltando às atividades normais. Então, uma delas é a avaliação. Tá bom? Eu até já tinha tocado no assunto com vocês, tanto nas aulas como nos tiras dúvidas, de que esse momento ia chegar. Nós teríamos sim que tratar sobre avaliação. Então, foi definido que ficaria a cargo de cada curso. Então, o curso de Direito se reuniu hoje e nós definimos que até na última semana do mês de abril, que é daqui 14 dias, mais ou menos, tá bom? Eu irei lançar no AVA um questionário, e esse questionário vai conter entre 5 a 10 questões, e nós daremos a vocês um prazo de uma semana ou de duas. Eu tenho que tirar, hoje à noite eu passo para vocês a informação, tá bom? Mas vocês teriam um prazo de pelo menos uma semana para responder esse questionário e enviar, tá certo? Enviar pelo sistema AVA, tá certo? Pelo sistema AVA, as respostas, tá bom? Professor, bem com vocês questionário? Um questionário simples. Tá? O meu questionário vai ter entre 5, no mínimo 5, no máximo 8 questões. Esse questionamento vai estar, com certeza, vão estar ligados às nossas aulas, às nossas videoaulas, e alguns deles vocês vão responder através da pesquisa em doutrina, tá certo? Professor, eu vou fazer sozinho esse questionário? Não. Você poderá fazer sozinho ou em grupos de até 4 alunos. Estão ouvindo? Até 4 alunos. Toda essa informação que eu estou passando para vocês, eu vou colocar
por escrito e vou passar também pelo e-mail. E todos vocês vão receber o e-mail explicando, tá bom? Mas a princípio, é necessário se faça, que vocês saibam que daqui 2 semanas mais ou menos, na semana do dia 28, mais ou menos, vai ser tudo avisado bem direitinho. Nós vamos colocar no sistema AVA um questionário. Esse questionário vai ter entre 5 e 8 questões, e vocês terão um prazo de aproximadamente 1 semana ou mais para responder esse questionário e enviar via AVA. E aí em uma avaliação, não vai avaliação, eu particularmente vou fazer a avaliação da prova em si, do questionário em si, mas vou levar em consideração de forma complementar a assiduidade dos alunos no sistema AVA, tá bom? E nos tira dúvidas. Isso é o normal que nós faríamos em qualquer momento, seja presencial ou não. Tranquilos? Tá certo? Então, a princípio, essa é a informação preliminar. Então, avisem uns aos outros, tá bom? Então, vai ser uma avaliação bem tranquila. E que, de acordo com o calendário que eu passei para vocês vão ter do dia 28, mais ou menos, do dia 28 até o dia 10 de maio, mais ou menos, que vão ter aí cerca de 2 semanas para responder no questionário. Tranquilo, né? Tá certo? E aí vai ser feita a avaliação e eu lanço as notas no sistema. E o que eu peço a vocês é que vocês comuniquem-se uns com os outros, tá bom? Porque às vezes nós temos alunos que têm dificuldades com a internet. E você pode ajudar esse aluno, tá certo? Comunicando a ele das atividades, comunicando a ele dos tiras dúvidas, que às vezes ele não tem internet, mas nesse dia, ele sabendo antecipadamente, ele pode procurar um local, quiçá até mesmo ao lado de outro aluno que tem uma internet boa, e participar do tira dúvidas, participar do AVA, né? Quer dizer, eu posso passar alguns dias sem internet, mas não passo a vida toda sem internet. Então, no momento que eu tiver uns minutinhos que eu tiver internet, né? Então eu vou lá e entro no sistema AVA e faço a visita. O simples fato de você entrar e participar de algumas atividades, você já está ali registrado a sua presença, tá certo? Tranquilo? Pronto, então sendo feita a observação dessas 2 informações, vamos partir para a aula de hoje, tá certo? Hoje a gente começa a falar sobre os crimes da periclitação da vida e da saúde. Os crimes que estão contidos no artigo 130 até o artigo 136, tá bom? E ele vai tratar do crime de perigo de contágio venéreo, perigo de contágio de moléstia grave, crime de omissão de perigo, omissão de socorro, maus tratos. Então nós vamos tratar desses crimes nas próximas aulas. Acredito que com 2 aulas a gente encerra, porque muitas das informações que eu vou fazer hoje, eu vou falar só de um crime hoje, o crime do artigo 130, que é o perigo de contágio venéreo. Mas essa primeira aula vai conter ali muitos institutos que vão tocar, que vão coincidir com os outros crimes. Então não vou ter necessidade de fazer a observação de novo, tá bom? Enfim, então vamos começar hoje, tá bom? A primeira observação a ser feita, quando a gente vai tratar sobre os crimes de periclitação da vida e da saúde, é que, até o momento, quando nós vimos os crimes contra a vida e os crimes de lesão corporal, nós observamos que todos eles configuravam-se em crime de dano. O que é o crime de dano? É que, para se consumar, efetivamente tem que se comprovar
a lesão, tá bom? Do bem jurídico protegido, tá bom? Nesses crimes agora, a partir de agora, do artigo 130 até o artigo 136, é o que nós denominamos de perigo ou de crimes de perigo. E o que quer dizer isso? Nós não vamos, para que eles venham a se consumar, não é necessário que se faça a comprovação efetiva da lesão ao bem jurídico, tá bom? Basta apenas a exposição deste bem jurídico protegido a uma situação perigosa. Basta apenas que você exponha o bem jurídico ao perigo, tá certo? Essa é a primeira observação. Então, nesta unidade que nós vamos tratar sobre os bens ou sobre os crimes da periclitação da vida e da saúde, vamos tratar de crimes de perigo, tá bom? E vamos nos reportar de forma bem rapidinha ao direito penal 1, quando vocês estudaram com a professora Semira, não sei se foi com a Semira ou se foi com o Rangel, vocês trataram sobre a teoria do crime, tá certo? E nessa teoria do crime, vocês estudaram os crimes de perigo. Aí nós temos o crime de perigo abstrato, tá bom? Que a gente chama também de crime de perigo presumido, ou crime de mera desobediência, tá certo? E esses crimes, para se consumar, basta apenas a prática da conduta que expõe a perigo bem jurídico. Basta apenas a conduta, tá bom? Não precisa, não é nem necessário, tá bom? Comprovar-se a situação perigosa. Simplesmente você se enquadrou na conduta tipo. E aí você já está, tá certo? Configurado esse crime de perigo abstrato. Aí vem o crime de perigo concreto, tá bom? Nesse caso, é necessário se faz que se comprove a situação perigosa. Quer dizer, além de eu me comportar no núcleo tipo, aí eu ainda tenho que comprovar que houve, né, a exposição do bem jurídico a uma situação perigosa nos crimes de perigo concreto, tá certo? É o caso do crime de hoje. O crime de hoje, do crime de hoje não, do artigo 132, o crime da próxima semana que nós vamos tratar. Nesse caso aí, do artigo 132, é um exemplo de um crime de perigo concreto. O de hoje, na realidade, é o que nós chamamos de crime de perigo individual, porque é aquele crime cuja conduta, né, vai atingir uma pessoa determinada ou, quiçá, um grupo de pessoas, mas um grupo de pessoas determinadas, tá bom? Aí o crime de hoje, que é o crime de contágio venéreo, se enquadra nesse crime de perigo individual. Tem também um crime de perigo coletivo, ou crime de perigo comum. Nesse caso aí, nós estamos diante de uma situação, de uma conduta que vai expor a perigo o bem jurídico de pessoas indeterminadas, tá certo? É o caso, por exemplo, dos crimes que estão tipificados no artigo 250 e seguintes, que trata sobre explosão perigosa. Então, a explosão criminosa, aliás, a explosão criminosa, ela leva, sim, a uma situação perigosa o bem jurídico de pessoas indeterminadas, tá bom? Aí tem o crime de perigo atual, cuja conduta retrata uma situação de perigo iminente, tá certo? Temos o caso do crime de perigo iminente, tá certo? Nesse caso, a situação ela está em iminência, né? Deixa eu me reportar de novo aqui. O crime, né? Eu vou ser mais específico. Eu postei
errado aí. Quando ele fala de crime de perigo atual, isso quer dizer o quê? Que a situação de perigo ao bem jurídico, ela já está ocorrendo. Por isso que é atual, ela está ocorrendo. E tem o crime de perigo iminente. Neste caso, o que acontece? A situação perigosa que leva o bem jurídico, aliás, a situação perigosa do bem jurídico, ela está em iminência, ela está para acontecer. Tá certo? E por último, nós temos o crime de perigo futuro. E aí, nesse crime de perigo futuro, a conduta tipificada, tá bom? Que configuraria numa situação de perigo ao bem jurídico, ela está projetada para o futuro. Ela não está acontecendo agora e nem está na iminência de acontecer, mas que ela vai sim acontecer em um futuro. Um exemplo típico desse tipo de crime de perigo, que é no caso o perigo futuro, é o porte ilegal de arma. Tá certo? Tranquilo? Diante dessas informações preliminares, nós vamos passar agora para estudar mesmo o crime, né, de perigo de contágio venéreo, que está tipificado no artigo 130 do Código Penal Brasileiro, tá bom? Deixa eu dar uma lida aqui no Código Penal Brasileiro, tá bom? Para que nós possamos ter essa noção. Então, vamos lá. Perigo de contágio venéreo. Artigo 130. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º. Se a intenção do agente, transmitir a moléstia, aí a pena passa de reclusão de 1 para 4 anos, tá bom? E o parágrafo 2º indica, somente se procede mediante apresentação. Então, a princípio, logo de cara, a gente já pode ver que esse crime é um crime de ação penal pública, tá bom? Condicionado à representação. Então, é um crime cujo titular do direito de punir é o Estado, o dono da ação é o Ministério Público, que representa esse Estado, e que, para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia, necessário se faz que a vítima, o ofendido, tá bom? Represente em desfavor do autor. Essa na simples leitura, tá bom? Simples leitura, tá certo? Outra coisa que a gente pode observar de cara logo neste crime, lendo literalmente o artigo 130, tá bom? É que ele faz previsão de 2 crimes, observaram? Tá bom? 2 crimes, tá certo? 2 espécies de crime, na realidade. A modalidade simples, que vai estar no caput, tá bom? E a modalidade qualificada, que está no parágrafo 1º, tá bom? A diferença entre eles está no elemento subjetivo, na intenção, no dolo, né? No dolo, tá bom? Você vê de forma bem clara, tá certo? Observar também que pela pena, estou aqui observando aqui o Código Penal, pela pena, a pena diz que no caput é detenção de 3 meses a 1 ano, então é um crime de menor poder ofensivo, tá bom? Já na segunda modalidade, que seria qualificada, a pena passa para reclusão de 1 a 4 anos. Então é um crime de médio poder ofensivo, tá bom? E pelo seu limite maior da pena, né? Pelo teto, e pelo mínimo também, né? A penalidade, você pode observar que é um crime que poderá haver transação penal, tá bom? Se é claro, né?
se as circunstâncias que se apresentam preenchem os requisitos do artigo 89 da Lei 9.099, tranquilo? Então, só na leitura, viu? Só na leitura assim de cara logo, já dá já pra gente trabalhar essas observações que eu acabei de fazer, tá bom? Agora vamos daquele nosso rol que a gente sempre faz de cada um dos crimes, tá bom? O primeiro é o objeto jurídico. E qual é o objeto jurídico protegido? Nesse caso aí, é a vida e a saúde do ser humano, tá bom? É o que a gente chama de a incolumidade, né, da pessoa humana. Aqui de uma forma, em um sentido lato sensu, porque nesse caso aí nós iríamos incluir não só a saúde, mas também a vida da pessoa, tá certo? É o objeto jurídico. Já o objeto material, aí ele se especifica, né? Ele vai sair do geral. O objeto jurídico ele é geral, né? Para observar, ó, a vida e a saúde de todo ser humano, tá bom? Quando a gente passa para falar sobre o objeto material em si, aí vai ser proteger aquela pessoa que praticou, né, ou um ato libidinoso, ou uma prática sexual mesmo com uma pessoa contaminada, com um sujeito contaminado, tá certo? Então nós já vimos já o objeto jurídico e o objeto material. O nucleotipo. Aí nucleotipo, vamos lá para o código lá, de logo de cara, ó. Expor alguém. Então o verbo nucleotipo é expor, tá bom? Então expor é você colocar alguém em uma situação de perigo, tá bom? De perigo. Aí mediante o quê? Aí mediante a prática sexual, tá certo? Ou mediante um ato libidinoso, uma relação sexual ou um ato libidinoso, tá bom? Certo? Aí professor, tudo bem. Eu até agora estou entendendo o que é expor. Expor seria colocar em risco, colocar em situação de perigo, tá bom? A saúde de alguém, tá bom? Mediante a prática de relações sexuais ou de um ato libidinoso, tá bom? Se você observar o verbo expor, você já deve ter pressentido que esse crime ele não existe na modalidade omissiva. Tem que ser através de uma comissão, através de uma ação. Tem que ter, necessário, você faz um contato, né? Um contato com os sujeitos ali envolvidos, tá bom? Professor, se houver a contaminação, mas sem ter um contato, tá certo? Sem ter um contato, e aí seria crime, né? Uma pessoa com doença venérea e ele contamina uma outra pessoa sem relações sexuais ou sem nenhuma prática de um ato libidinoso. Bem, este crime não é. O 130 não é. Mas pode sim se encaixar em outros crimes desta mesma categoria, né? Do artigo 131, do artigo 132, vamos ver futuramente, vocês vão ver que há a possibilidade sim de você transmitir sem nenhum tipo de contato, tá bom? Uma moléstia grave, tá certo? Uma moléstia grave. Agora, nesse caso especificamente, do artigo 130, como o legislador optou por definir que essa exposição à situação perigosa só através de relações sexuais ou ato libidinoso, então nesse momento aí vai ter que ter um contato necessário, se faz um contato, tá bom? E quando se fala em relações sexuais, a gente fala de um vínculo entre pessoas
é pela prática sexual. Então é qualquer espécie de prática sexual, incluindo aí a condução carnal, né, que seria a prática com penetração pênis-vagina, ou então o coito anal, tá bom? O sexo oral, são práticas sexuais, tá bom? Práticas sexuais. Já quando a gente fala em ato libidinoso, a gente não fala necessariamente em uma prática sexual no sentido estrito. Basta apenas um comportamento, uma atitude, né, um contato que vise satisfazer o desejo sexual de alguém, tá bom? Pode ser um beijo, pode ser um toque, tá certo? Nas partes íntimas. Isso não se configura uma prática de uma relação sexual, mas é sim um ato que tem como mistério, né? Como tem como intuito satisfazer a libido de alguém, tá bom? Então pode observar que tanto na relação sexual como no ato libidinoso, vocês podem observar que vai sim haver contato. Então necessário se faz um contato físico, tá bom? Para que esse crime venha a ser consumado, tá bom? Do contrário, ficaria difícil você imaginar dentro das condições que o legislador definiu, tipificou, sem contato. Ninguém faz relações sexuais sem ter um contato físico e de forma bem próxima, né? Bem íntima mesmo, tá bom? No que tange agora, vamos ver os sujeitos ativos, né? Que seria os autores, e sujeito passivo, tá bom? Quando a gente fala do sujeito ativo, quer dizer, quando a gente fala da autoria, daquele que pratica o crime, tá bom? Então você tem que observar que este tipo de crime é um crime próprio. Isso quer dizer o quê? Somente uma pessoa infectada que pode cometer este crime, tá certo? Por isso a gente chama de crime próprio. Por quê? Porque o sujeito ativo em si, tá bom? O agente do crime, ele tem que estar infectado. Não, mas ele não sabia que estava infectado, né? Ele não sabia que ele estava infectado. Imagina que ele esteja no início da doença e os sintomas não apareceram, mas ele já está transmitindo já. E ele vem a ter relações sexuais ou praticar algum tipo de ato criminoso com alguém e vem a contagiar, né, a transmitir a doença para essa pessoa. Nesse caso aí, é o que chamam de erro de tipo excusável. Excusável por quê? Porque é perdoável. Eu não sou um expert no assunto, né, para saber que eu já estou contaminado. Não tem como eu saber. Então isso aí seria um erro do tipo. Do tipo o quê? Do tipo criminal que foi definido pelo legislador pátrio, tá bom? Então o erro do tipo, ele é como se eu dissesse que ele eliminasse, né, o dolo. Ele elimina o dolo e, consequentemente, a conduta dele fica uma conduta atípica. Tá certo? Tem uma conduta atípica. Tranquilo? Vamos para o próximo agora. No caso aí, agora vamos falar sobre o sujeito passivo, né? No caso do sujeito passivo, nós estamos falando da vítima, né? E nesse caso aí sim, poderá ser qualquer pessoa, tá bom? Qualquer pessoa pode ser, sim, vítima desse crime, tá certo? Há algumas observações na doutrina, na jurisprudência, sobre se acontecer entre casados, né? Se acontecer entre casados, se o cônjuge infectado, né, sabendo que está infectado, ou devendo saber que está infectado, esse comportamento dele vai ter retratações na área civil. É motivo, sim, para
a dissolução, né, do matrimônio, tá bom? Justificável, tá certo? Vamos agora para o elemento subjetivo. Quando a gente fala de elemento subjetivo, seria quando a gente trata no caso da intenção, tá bom? No caso da intenção. E aí, este crime, né? Este crime, ele é tanto no caput, tá bom? Tanto no caput, como na sua qualificadora do artigo do parágrafo 1º, eles configuram-se em crime doloso, tá bom? Seja dolo direto, seja o dolo eventual, tá certo? Então, eles são crimes dolosos. E, como eu já disse a vocês, ele é um crime formal. Em que sentido, professor? Em que sentido que, pela simples prática da relação sexual, tá certo? Ou do ato libidinoso, você sabendo que você está infectado, nesse caso, você já se enquadra. Isso quer dizer o quê? Não precisa contaminar a pessoa, não, tá bom? Imagina uma pessoa com doença venérea, ela sabe que está com essa doença e ela resolve por praticar relações sexuais com uma outra, tá bom? E essa outra não se contamina. Isso não quer dizer que não se configura o crime, tá bom? Então o resultado, contaminação, tá certo? Não exaure a prática criminosa. Pelo contrário, subsiste ainda a prática criminosa. Quer dizer, o resultado contaminação não faz parte do tipo comportamental previsto no artigo 130. Por isso se chama de crime formal, porque não precisa do resultado final, né, o resultado final da sua ação criminosa. Basta apenas que você venha a praticar, tá certo? Ou relação sexual, ou venha a praticar ato libidinoso, tranquilo? Professor, uma pessoa, né, com a doença venérea, ela decide por praticar, né, por praticar relações sexuais com outra. Só que essa outra pessoa, ela é imune a essa doença, tá bom? Ela é imune. Então, nesse caso especificamente, nós estamos diante de um crime impossível, tá bom? Crime impossível. Não tinha como esse crime acontecer, já que a pessoa é imune, tá certo? Porque o que é que a gente protege, né, como objeto material? Não é a saúde, a vida e a saúde da vítima. Esse é o objeto material protegido. Só como ela é imune, esse não haveria a exposição de uma situação perigosa desse bem jurídico ou desse bem material, tá bom? Então, consequentemente, estaremos diante de um crime impossível, tá certo? Interessante direito, né? Legal demais. Quanto à consumação, tá bom? Quando é que esse crime vai se consumar, tá certo? Pela simples prática, no caput, pela simples prática, tá bom? Praticou, estando infectado, você já consumou o crime. Professor, e a contaminação? A contaminação, mais uma vez, não destipifica o comportamento. O que vai acontecer é o seguinte: se houver contaminação, na hora do momento, no caput, né? Não estou falando da qualificadora, estou falando da modalidade simples desse crime, no caput do artigo 130. Se porventura houver a contaminação, essa contaminação vai ser levada em consideração na dosimetria da pena, tá certo? Poderá ser tido como uma condição social desfavorável ao agente, tá certo? Agora, se nós estivermos dentro da forma qualificada, aí tem que saber, né, qual foi o que causou a contaminação, tá bom? Se você
né, de forma intencional, que é a forma qualificada, não é isso? Eu quero contaminar aquela pessoa, tá certo? Na forma qualificada. Nesse caso, se não houver contaminação, eu vou pelos termos do parágrafo 4º, sem mistério nenhum. Agora, se houver contaminação, aí tem que ver o que aconteceu. Causou lesão corporal leve? Se causou lesão corporal leve, tá certo? Ele continua respondendo pelo artigo 130, parágrafo 1º, tendo em vista que a penalidade desse crime é maior do que a lesão corporal leve, tá bom? Agora, se for lesão corporal grave ou gravíssima, nesse caso aí, a pessoa responderia não pelo artigo 130, mas pelo artigo 129, parágrafo 1º ou 2º, dependendo do nível de gravidade da lesão que foi causada, tá certo? Se porventura essa contaminação da doença venérea, tá bom? Levar à morte, então ela estaria respondendo pelo crime de lesão corporal seguida de morte, o artigo 129, parágrafo 3º. Agora, se a pessoa resolve contaminar para matar, ela sabe que aquela pessoa não vai resistir à contaminação. Então a minha intenção é contaminar para matar. E nesse caso aí, eu responderia pelo artigo 121. Ou simples, tá bom? Ou qualificado, se porventura, nesse meu comportamento de querer contaminar para matar, se enquadrar alguma daquelas circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio. Tá certo? Então, em termos de consumação, é isso. Partindo agora para o concurso de crimes. Tá bom? Professor, é possível o concurso de crimes nesse caso? Tá certo? Aí você diz, sim, em concurso formal. Tá certo? Pode acontecer sim. A pessoa, digamos que ela venha a praticar o crime do artigo 130 e o estupro. Tá certo? Preste atenção. Vocês não vão se reportar o 234A, não. Que nós vamos ver lá na frente. Tá certo? Lá no artigo 234A diz o seguinte: se a pessoa cometeu um crime contra a dignidade sexual, e nesse crime ele vier a transmitir uma doença contagiosa, né, ele teria uma majorante de 1/6 a 1/3, ou 1/6 a 1/2, não tenho certeza, na pena. Esse caso aqui não. Esse caso aqui, ele vai praticar os dois crimes em apenas um ato. Então vocês podem pensar que aqui nós vamos estar diante de um desígnio de intenção, dois desígnios, né? E não apenas uma intenção. A prática é uma só, mas eu desejo duas coisas. Nesse caso aí, estaremos diante de um crime formal impróprio e responder pelos dois crimes, viu? Porque a regra do artigo 70, se vocês devem lembrar, acho que vocês fizeram com a professora Semes, não sei, foi com a Semes, ou se foi comigo, não tenho certeza, mas o crime formal, foi com a Semes. O crime formal você responde pelo mais grave e o outro majora, né? Mas nesse caso do crime formal impróprio, ou chamado também de imperfeito, nesse caso, você responde pelos dois crimes, porque você está em apenas um ato, praticando mais de um crime, mas com dois desígnios diferentes, tá bom? Diversos. Tranquilo? No que tange algumas observações, né? No que tange a AIDS. Aí dá até para a gente se revoltar um pouco, mas para tratar esse assunto. Mas é o seguinte, a AIDS, ela não é considerada uma doença venérea. Por quê, professor, que ela não é considerada uma doença venérea? Porque ela pode ser praticada por outras formas que não apenas a prática de relações sexuais ou atos libidinosos, tá bom? Pode ser feito através de compartilhamento de seringas, compartilhamento de outros objetos pessoais,
coisas que nós já bem sabemos. Então ela não é considerada de per si uma doença venérea. Então se uma pessoa aidética, uma pessoa que esteja, seja portadora, né, do HIV, e ele venha a praticar, ter relações sexuais ou praticar algum ato libidinoso, tá bom? Com outra pessoa, nesse caso aí a doutrina discute de forma ferrenha com a jurisprudência. Vou dizer por quê. Porque para a doutrina, a AIDS é uma doença incurável e que provavelmente levará à morte. Então estar-se-ia diante da prática de um homicídio. Se se uma pessoa aidética, sabendo que é portador do HIV e pratica relações sexuais com outra pessoa sem nenhum tipo de métodos impeditivos, né, preservativos, então para a doutrina ele estaria cometendo homicídio. Se a pessoa morresse, homicídio doloso consumado. E se a pessoa não morresse, tentativa de homicídio. Tá certo? Isso é o que a doutrina fala. Aí se você for para a jurisprudência, aí nós temos o enunciado 9 do STJ, que diz que nesse caso, pasmem, é uma lesão corporal grave. Então uma pessoa, mesmo sabendo que é portadora de HIV e pratica, tá certo? Pratica relações sexuais com outra pessoa, contagiando-a. Então nesse caso para o STJ, está diante de uma lesão corporal grave. E se nós compararmos, né, se nós formos buscar a definição de lesão corporal grave, eu acho que fica difícil você entender o pensamento, da ministra do STJ. Porque no caso de uma lesão corporal grave, a pessoa tem que passar mais de 30 dias sem praticar seus atos ou os atos comportamentais e sua vida rotineira, tá bom? E aí dá um sentido de temporalidade, você vai voltar, passou mais de 30 dias, mas você vai voltar. E no caso de uma pessoa que se contamina com AIDS, será que ela voltaria às suas atividades normais, rotineiras, por quanto tempo, né? E o STF simplesmente resolveu por determinar que, conforme o pensamento da segunda turma do STF, eles simplesmente disseram que não é crime doloso contra a vida, tá bom? E deixou a cargo do juiz definir qual seria o crime. No entanto, não pode ser crime doloso contra a vida. Então, afastaria de qualquer maneira o homicídio doloso, né? Doloso, tá bom? Esse é interessante, podia até haver uma discussão, né? A gente podia fazer uma discussão sobre esse pensamento, né? Esse pensamento dos tribunais superiores frente à doutrina. E quem vocês acham que deveria prevalecer, né? Eu acho que nesse momento seria muito interessante você usar da empatia. Porque a empatia é a capacidade que nós temos de nos colocarmos diante de uma determinada pessoa. Aí tu imagina fazendo amor com uma pessoa, só que essa pessoa ela está contaminada. Ela sabia que estava contaminada com AIDS e mesmo assim ela não te disse nada, não te informou, não te advertiu, não usou nenhum tipo de métodos, né, preservativos. E você agora se contaminasse com AIDS, o que é que você acharia? Era apenas lesão corporal grave? Tá bom? Não é um crime doloso contra a vida. Então fica aí essa indagação para vocês. Para encerrar,
Lembrar vocês que no caso da Conatos, né, que a tentativa, nesse caso de crime, ele é possível sim, então é possível sim que haja a tentativa de você expor a uma situação perigosa a vida e a saúde de alguém, com contágio de doença venérea. E a ação penal, nós já vimos logo no parágrafo 2º do artigo 130, que a ação penal é do tipo pública condicionada à representação, tá certo? E aqui nós encerramos nossa aula de hoje. Lembrar vocês que hoje à noite nós temos o nosso Tira Dúvidas, tá bom? Essa aula vai já ser lançada, acredito que antes das 3 horas ela vai já estar, antes das 3h30, né? Ela vai estar já no sistema, e vocês já podem assistir essa aula e já anotarem as dúvidas de vocês para que nós possamos discutir, né? Tirar dúvidas hoje à noite. Tranquilo? Tá certo? Então até a noite, saudades de vocês. E aí a gente pode também tratar também sobre o sistema da avaliação, tá certo? Já que já foi determinado pela faculdade que os cursos devem sim providenciar a primeira avaliação parcial. Tá bom? Tchau, tchau. Até mais tarde, até a noite.